Olá, meu nome é Yara Oliveira, eu sou mentor, conselheiro e fundador de várias empresas que hoje faturam quase 100 milhões de reais por ano. E eu tô aqui mais uma vez com esse tema ou essa gama de vídeos sobre livros que eu li que mudaram muito minha maneira de pensar, de agir e obviamente os meus resultados. Então fique ligado comigo porque hoje eu vou falar sobre Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker, e com certeza você vai se beneficiar muito do que vai ser falado aqui hoje. Então fica ligado aí no vídeo, deixa a sua curtida, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Até já! Bem, como eu falei, hoje a gente vai falar sobre Os Segredos da Mente Milionária, do autor T. Harv Eker, ou Eker, como você quiser falar. E basicamente o autor ele divide o livro em duas partes. A primeira parte ele fala daqueles acontecimentos na nossa infância que moldam os nossos pensamentos, a nossa maneira de pensar sobre dinheiro. E eu vou falar aqui alguns que aconteceram comigo. Eu não sei se acontecia com você, mas a minha mãe, quando eu ia pedir dinheiro para sair, pedir dinheiro para comprar alguma coisa, ela sempre falava assim: Yali, você tá pensando que dinheiro dá em árvore? Você tá pensando que é fácil? Tá difícil, a situação tá difícil. Cara, a minha infância inteira, a situação sempre estava difícil, era impressionante. Nunca vivi um momento na minha vida ali, quando criança, quando adolescente, que as coisas estavam ali, que eu podia comprar qualquer coisa, que eu podia sair para qualquer lugar. Era sempre tudo muito contado. Apesar da minha mãe ser médica, eu fui criado, né? Minha mãe me criou, eu e meu irmão, sozinha, né? Eu não tive muita ajuda do meu pai, eu perdi meu pai com 8 anos de idade. Mas, apesar da minha mãe ser uma médica com certo sucesso, era tudo muito contado, porque não existia um planejamento financeiro. E o dinheiro para ela tinha que trabalhar muito para ganhar aquilo que ela estava ganhando. Então, consequentemente, na nossa vida foi tudo muito assim, justo, né? Eu tive uma boa educação, mas não tive acesso ali a uma vida abundante, de rico, né? Eu sou de família classe média, meu avô tinha uma condição bem inferior da minha mãe, meu avô que construiu as condições para minha mãe ter ali uma faculdade, se formar, né? Se formar em medicina, mas mesmo sendo médica eu vivi situações sobre dinheiro e a minha mente foi moldada de uma maneira muito, na minha visão, errada, e é o que o livro passa, né? Nós somos formados e moldados em relação ao dinheiro de acordo com as experiências que a gente tem na nossa família. Outro exemplo que acontecia muito lá em casa era quando a minha mãe falava que a gente precisava economizar, porque lá na frente a gente precisava ter dinheiro para comprar o que a gente queria, então a gente tinha que economizar em tudo. A gente estava sempre ali, pegando ali as moedas e economizando para quando chegasse lá na frente usufruir um pouco mais. Então o livro fala muito desses acontecimentos dentro dessa nossa família que moldam o nosso caráter sobre dinheiro, né? Isso é a primeira parte do livro. Já na segunda parte do livro, o autor ele traz 17 arquivos de riqueza. É mais ou menos 17 comparações de como o rico pensa e como o pobre pensa. Tudo ele fala que é a maneira de pensar. As coisas são construídas na nossa vida através da nossa maneira de pensar. Ele até usa algumas letras ali para identificarem algo sobre pensar, agir e ter resultados. Pensar, se comportar, agir e ter resultados. Alguma coisa chamada PSR, alguma coisa assim. Eu posso falar em mais detalhes lá na frente. Mas, como eu estava falando, o livro são divididos em duas partes e a gente vai falar um pouco mais sobre elas daqui para frente. Bem, voltando a falar sobre o livro, o autor fala que nós todos podemos reconfigurar nossa maneira de pensar sobre dinheiro. Dinheiro criado, construído de uma certa maneira de forma matemática. É uma ciência. Ganhar dinheiro é uma ciência. Se tornar rico é uma ciência que todo mundo, qualquer pessoa pode aprender, desde que esteja disposta a aprender. Diferentemente do que a maioria dos brasileiros acham, que dinheiro só pode ganhar quem já era rico, ou quem estudou em boas escolas,
ou enfim, quem já teve algum benefício ali da família, né? Ou que nasceu rico. Então, o autor fala que é possível construir riqueza sim, se você pensar da maneira correta. Como eu já falei, talvez aqui em algum vídeo do meu canal, a maneira de você pensar determina muito os seus resultados. Porém, você ser rico não quer dizer que você tem muito dinheiro. Riqueza tem muito mais a ver com padrão comportamental de pensamento do que o dinheiro na conta. Tem muita gente que tem dinheiro na conta, é muito pobre e com certeza vai perder tudo que tem, porque herdou de alguém, herdou da família. Mas o mais interessante é que você aprenda a pensar. E o livro fala que você precisa aprender a pensar, depois você precisa aprender a tornar esses pensamentos sentimentos. Esses sentimentos se tornam ações. Quando você se sente bem sobre o dinheiro, você pode agir bem sobre ele, né? Você pode investir bem, você pode economizar para lá na frente ter algo que você não pode comprar agora e isso se torne uma forma de você ter receita, remuneração. E, por último, o agir bem, você vai obter resultados diferentes. Então, isso tudo está na sua programação sobre dinheiro, sua programação mental. E é isso que o autor fala, você pode cientificamente, matematicamente, cumprir certas etapas da construção de riqueza que permite que você seja uma pessoa próspera. Outra coisa que o autor fala, e não só esse autor aqui, mas muitos outros que eu já li, eles falam que dinheiro está ligado ao emocional, né? Pessoas que não sabem gerir suas emoções, elas não conseguem construir riqueza, até porque depois que você atinge determinado patamar de riqueza, emocionalmente você vai ter que lidar com muitas coisas. Você vai ter que gerir a sua riqueza, você vai ter que gerir seu patrimônio. E para gerir seu patrimônio, você precisa lidar com muita gente, com pessoas. Você precisa lidar com o seu gerente do banco, você precisa lidar com a sua esposa, você precisa lidar com seus funcionários, com seus colegas de trabalho. E, consequentemente, as pessoas que têm mais dinheiro, que constroem mais riquezas, elas precisam lidar com mais pessoas. E se emocionalmente elas não tiverem uma boa gestão, elas acabam perdendo tudo aquilo que conquistaram. Perdem o emprego que conquistaram, perdem a empresa que construíram, perdem talvez a esposa ou o marido que tiveram, porque não souberam lidar com a grana, não souberam lidar com talvez a liberdade de ter algumas coisas que não tinham quando eles não tinham dinheiro. Não sei se você já teve algum amigo, né, que ganhou grana, ficou rico, né? Tinha filhos, tinha uma esposa e aí caiu na perdição de trair a esposa. E emocionalmente as pessoas que não sabem lidar com isso, porque tem mais liberdade, né? Essas pessoas que têm mais grana, geralmente, né, podem fazer coisas que outras pessoas não podem, e essa liberdade acaba atraindo situações mais desafiadoras. E muita gente não sabe lidar com essa liberdade. Então, muitos autores falam que dinheiro, para fazer mais dinheiro, para construir mais riqueza acima da média, é preciso saber gerir suas emoções. Eu concordo, e é óbvio que ao longo dessa caminhada da sua construção de riqueza, de saber fazer mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, ganhar não, né? Vamos falar de novo essa frase aqui. Fazer dinheiro. Não existe ganhar dinheiro, ninguém ganha nada, as pessoas fazem. Esse verbo aqui no Brasil é até usado assim de uma maneira errada, na minha opinião, que a gente no Brasil aqui fala ganhar dinheiro, né? Ganhar um salário. Lá nos Estados Unidos o verbo é usado de maneira diferente. Lá eles usam make money, ou seja, fazer dinheiro. Eles não usam ganhar dinheiro, né? O get money. Eles falam make money. Ou seja, a mentalidade do americano já é diferente da nossa. Eles desde pequenos sabem que eles precisam encontrar maneiras para fazer dinheiro. Então, se eles pensam de forma errada, consequentemente, os resultados deles vão ser diferentes daquilo que eles estão buscando. Então, já que no Brasil, a gente, por já falar errado, a gente já começa a construir um padrão sobre dinheiro de maneira errada na nossa mente. Não existe ganhar um salário. Você não ganha nada. Você está trocando as suas horas de trabalho por uma remuneração. Se você não se qualificar, por exemplo, para ter mais conhecimento, você não vai fazer mais dinheiro, porque ninguém vai dar nada, porque você está sabendo e você continua fazendo a mesma coisa que você fazia antes. E muito provavelmente o que vai acontecer, se você fica
estagnado no seu conhecimento, nas suas entregas, nos seus resultados, você vai ser substituído na primeira oportunidade que o seu chefe ou que o seu líder, a pessoa que está responsável por você, tiver. Porque com certeza vai aparecer alguém mais qualificado, com mais conhecimento, que entrega mais resultado. Então, lembra sempre disso. Você vai remunerar melhor, você vai ter um salário melhor, a tua remuneração vai aumentar a partir do momento que você aprende a fazer mais com o que você tem, com o seu conhecimento. A partir do momento que você adquire mais conhecimento e transforma isso em resultado. Então, essa é uma dos paradigmas, das crenças que você precisa quebrar em relação ao dinheiro. Dinheiro é feito, dinheiro não é recebido em troca de nada. Você faz o seu dinheiro através das suas horas de trabalho e dos seus resultados, tá bom? Outra coisa que eu quero lembrar aqui também, que o autor fala bastante, eu concordo com ele, é que o nosso modelo financeiro, nosso modelo sobre dinheiro, nosso modelo mental, ele está gravado no nosso subconsciente. Ou você pode falar também inconsciente. O que é o subconsciente? É aquela parte da nossa mente onde a gente não tem muito controle sobre ela. Nós gravamos algumas coisas durante a nossa infância, como o próprio autor fala, né? A maior parte da sua maneira de se relacionar com o dinheiro foi gravada na sua infância e foi gravado no seu cérebro. Então, o subconsciente é tipo assim, ó, deu vontade de comer, você vai lá e faz o quê? Você vai lá e come. Você não pensa muito, porque o teu subconsciente falou, pô, 12 horas, a hora do almoço, a hora de comer. Então você vai lá automaticamente e faz uma ação, porque o seu subconsciente ele já foi programado para comer ao meio-dia. Outro exemplo, o seu subconsciente foi programado para você ir em busca de um emprego, porque foi o que falaram na sua infância, foi o que falaram na sua adolescência, foi o que falaram para você quando você estava na sua faculdade. Ou seja, quando você escuta a mesma coisa várias vezes, o que acontece? A sua mente ela se programa para entender que aquilo é o certo. E aí o que é que você faz? Entendendo que aquilo é o certo, você age dessa maneira. Você age sempre procurando um emprego, procurando um salário. E aí, quem que determina se vai ter emprego ou vai ter salário? Não é você. São as empresas, o Estado, o governo, a economia, o mundo, que hoje em dia é globalizado, então muda bastante. E aí, o que sobra para você? O resto, as coisas que as pessoas estão determinando para você. Então, o seu subconsciente durante a sua infância e a sua fase de juventude, onde você estava buscando seus primeiros empregos, foi gravado, foi programado para isso. Então, você tem que entender que os ricos, as pessoas que constroem riqueza, eles tiveram que programar a mente deles de maneira diferente. E é a partir de agora que eu vou falar das 17 maneiras, dos 17 arquivos de riqueza que o autor fala, que diferenciam os ricos dos pobres. Então, se você quer ser uma pessoa rica, construir riqueza, construir um patrimônio, uma liberdade para você e para sua família, fica ligado porque eu vou entrar agora nos 17 arquivos de riqueza, um por um, para você ir fazer exercícios, fazer a sua parte e começar a colocar em prática para que você possa mudar, melhorar ou até tirar essa zica de pobreza, de escassez de dinheiro de vez da tua vida. Bem, como eu falei para vocês, a gente vai falar sobre os 17 arquivos de riqueza. E deixa eu já te falar aqui o primeiro. É sempre uma comparação entre a mentalidade do rico e a mentalidade do pobre, tá? E o primeiro arquivo de riqueza que o autor fala é que as pessoas ricas, elas criam a própria realidade. Apesar de muitas vezes elas não terem a realidade que querem, elas começam a construir a realidade que querem. Por outro lado, as pessoas pobres, elas acreditam que o resultado delas é consequência da vida, do acaso, que as coisas vão acontecer para elas. Que se não aconteceram é porque elas não tiveram sorte na vida. E óbvio que ao longo da vida eu descobri que eu ia ser pobre se eu não tivesse mudado essa minha maneira de pensar. As pessoas ricas, elas vão atrás das informações, elas fazem perguntas, elas se questionam, elas conversam com gente que sabe fazer dinheiro, elas conversam com pessoas que enriquecem e saíram do zero, elas leem livros, elas veem histórias de sucesso, assistem vídeos no YouTube, tentam entender como as pessoas ricas pensam. Então, as pessoas pobres, elas acham que na vida as coisas acontecem, tipo aquela música ali,
do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E é aí que as pessoas pobres se enganam, né? Elas estão completamente equivocadas porque acham que as coisas vão acontecer, porque é o destino, né? Eu nasci assim, então Deus vai me dar o que Ele quer para mim. E não é nada disso. Se você não fizer a sua parte, Ele não vai fazer a dele. É isso que eu acredito, entendeu? Ele dá a riqueza, Ele deu a terra para que a gente possa usufruir dela, mas você precisa trabalhar. Não existe isso de tem um destino para mim e ele já está traçado. Se você não correr atrás do que for seu, alguém vai tomar isso de você. A oportunidade vai ser dada para outra pessoa. Então é você que constrói a sua própria realidade. No segundo arquivo de riqueza, o autor fala que as pessoas ricas, elas entram no jogo do dinheiro para ganhar. Já as pessoas pobres, elas entram no jogo do dinheiro para não perder. Ou seja, elas ficam com medo de perder o que têm. Já as pessoas ricas, elas pegam o dinheiro que têm e investem para ganhar mais, para remunerar mais. Por exemplo, se você é um profissional que quer crescer, se você não reinvestir em você, em cursos, em livros, em coisas que vão fazer você crescer, muito provavelmente você vai continuar com aquele dinheiro ali separado, mas você vai deixar de crescer. Então você tem que entrar no jogo do investimento. Você tem que investir em você, caso você queira crescer. Já as pessoas pobres, elas, um pouquinho que ganham, elas ficam economizando. Elas ficam guardando ali porque elas têm medo de um dia ser demitido e aí precisam ter um dinheiro separado. E elas deixam de investir nelas mesmas. Só que acontece, as pessoas que não investem em si mesmo, elas ficam obsoletas. O mundo tá mudando muito rápido hoje em dia. Então o investimento em si próprio, em conhecimento, em cursos, em mentorias, é muito necessário para que você cresça. Então, se você não entrar no jogo do dinheiro para fazer o dinheiro trabalhar por você, fazer aquilo que você ganhou, ser reinvestido, que retorne para você em forma de diferentes remunerações e qualificações, muito provavelmente você vai estar no jogo para não perder o que você ganhou. E aí, cara, esse não é o pensamento das pessoas que prosperam. O terceiro arquivo da riqueza é interessante e está muito ligado com o protagonismo de cada um. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. Elas colocam metas para serem ricas. Elas buscam fazer algo que vá torná-las ricas. Elas buscam trabalhar com algo que torne-as ricas. E como é que elas fazem isso? Elas pesquisam, elas falam com pessoas. Elas olham oportunidades no mercado e falam, pô, aqui eu posso ficar rico, aqui eu posso ter a vida que eu tanto quero, aqui eu posso ajudar minha família, aqui eu posso dobrar minha remuneração. Então elas vão atrás, elas assumem esse compromisso, ó, eu vou ser rico de acordo com as escolhas que eu fizer na minha vida. Já as pessoas pobres, elas ficam desejando ser ricas. Ah, se um dia eu ganhasse na Mega Sena. Ah, mas se um dia eu ganhasse tal salário. Ah, mas se um dia o meu mercado que eu trabalho melhorasse. E elas desejam, elas até admiram os ricos. Elas falam, pô, se um dia eu tivesse essa vida, se um dia eu viajasse assim. Ah, mas se um dia eu tivesse acesso a isso, aí eu ia ganhar dinheiro, aí eu ia fazer dinheiro. Essa é a mentalidade dos pobres. Os ricos não, eles assumem, eles botam metas. Eles buscam coisas que permitem-os ganhar mais dinheiro, fazer mais dinheiro. Essa é a grande diferença e esse é o arquivo 3 da riqueza. Bem, o arquivo 4 da riqueza é um comparativo, como os outros, entre o pobre e o rico. Na verdade, a mentalidade pobre e a mentalidade rica. No arquivo 4, as pessoas ricas, elas pensam grande. Elas se colocam em posições onde elas podem pensar grande. Projetos grandes, ousados. Já as pessoas pobres, elas pensam pequeno. Obviamente, você pensar pequeno não vai te tornar rico. Agora, se você pensar grande, como meu exemplo, eu estava lá em Natal, construindo a minha empresa, e eu falei desde o primeiro momento, eu quero que a minha empresa chegue a todas as capitais brasileiras. A maioria dos meus amigos pensavam assim, pô, eu quero ter minha empresinha aqui, quero ficar tranquilo, perto da casa dos meus pais, e eu quero que minha empresa seja a melhor de Natal, do Rio Grande do Norte, da minha região. Como que alguém que pensa assim vai vencer alguém que pensa em estar no Brasil inteiro? Óbvio que existem riscos que você toma,
Você vai ter que ter muito mais competência para expandir seu negócio para o Brasil inteiro, para de repente assumir uma posição, um cargo que te permita ser um líder nacional, um executivo nacional. Mas o fato é, se você quer ser rico, você precisa pensar grande como os ricos pensam. Você precisa ser mais ousado e arrojado. Você não pode simplesmente assumir que aquilo que você está fazendo é tudo que você merece. Você pode determinar que você quer chegar no topo da sua posição na sua empresa, ou depois que você chegar nesse topo da posição, você pode ir para outra empresa, você pode ir para uma empresa maior, você pode construir o seu próprio negócio, já que dentro do lugar que você está trabalhando não te permitem crescer mais, porque não tem um plano de carreira. Então, se você pensar pequeno, vai ser construída uma mentalidade mais pobre, com menos recursos, com menos acesso. Já a mentalidade do rico, se você pensa grande, você vai com certeza abrir mais tua mente, você vai buscar mais informações e consequentemente vai ter acesso a coisas que vão te permitir pensar mais alto, pensar maior e construir coisas maiores do que as pessoas que pensam pequeno constroem. Esse quinto arquivo é muito bom. As pessoas ricas, elas focam nas oportunidades. Já as pessoas pobres focam nos obstáculos. Mas se eu for fazer isso aqui é muito difícil. Mas é porque eu não estudei para isso, então eu não posso. Mas é porque a minha família não tem ninguém que cresceu muito, então é melhor ficar aqui onde eu estou. Já o cara com a mentalidade rica, e não me entendam mal, eu não estou falando uma pessoa má e uma pessoa boa, eu estou falando uma pessoa que pensa certo e uma pessoa que pensa errado. Até porque se você tá aqui na Terra, se você tá vivo, se tá me escutando, você tem acesso aos mesmos recursos que eu tenho, que é a informação, a internet, a tecnologia. Então, se você tem acesso às mesmas coisas que eu tenho e você quer prosperar, é necessário que você busque oportunidades para isso. Focar nas oportunidades, não nos obstáculos que te impedem de agarrá-las. Se você, por exemplo, é uma pessoa que não sabe, talvez, interpretar um texto, se você não sabe, de repente, onde ir buscar informação, você tem que ir conversar com alguém que possa te dar essa informação. Se você tem acesso a poucas pessoas que são ricas, vai talvez no mais rico do teu bairro, talvez vá no mais rico da sua família, e aí você vai ficar um passo de conhecer alguém na frente dele. Então você tem que começar de algum lugar, você tem que começar focando nas oportunidades que você tem, não nos obstáculos que a vida te deu, que tua família ali, de repente, te proibiu de fazer alguma coisa que você queria e acabou te limitando. Eu recebo depoimentos de muitos atletas que falam, mas é porque meus pais não investiram na minha educação, meus pais não pagaram para mim um curso de inglês. Esses são os obstáculos. Só que qual é a oportunidade que você tem hoje? Para de repente você investir no seu próprio curso de inglês, para você investir talvez em uma qualificação, algum curso que você queira fazer que te permita trabalhar numa área que você tem um desejo. Então tem que começar a buscar as oportunidades que tem na sua frente, na sua mão hoje, para que você crie novas oportunidades. Não pensar nos obstáculos que você tem hoje. Arquivo de riqueza 6. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. A gente estava falando aqui nos bastidores, A gente acaba colocando para longe o sucesso quando você critica alguém que tem dinheiro. Óbvio que você não vai ali admirar um cara que roubou, alguém ali que está fazendo coisas de forma errada. Mas tem sempre alguém que você pode admirar que é rico. A partir do momento que você vê um amigo seu, que você vê um colega, uma pessoa próxima, e você não admira porque aquela pessoa construiu riqueza, porque aquela pessoa ganhou dinheiro, automaticamente o que tua mente faz é colocar para longe aquela maneira ou aquela admiração que você tem pela pessoa. E o que acontece com isso? O rico, para você, passa a ser uma pessoa indesejável. Ser rico passa a ser indesejável para você. A tua mente funciona assim, cara, eu gostei desse iPhone, é legal quem tem um iPhone desse, são pessoas ricas que têm sucesso, que são inteligentes.
partir do momento que você vê uma pessoa com um iPhone e fala assim, aquela pessoa deve ter feito alguma coisa errada. Como assim? Ela é tão jovem e já tem um iPhone? Como assim? Automaticamente tua mente faz assim, se afasta e não escuta todo mundo que tem um iPhone, porque essas pessoas, elas fizeram alguma coisa errada para ter isso. E é isso que o Arquivo da Riqueza fala. Se você não admirar os bem-sucedidos, e admirar, realmente admirar, parabenizar, você reconhecer, caramba, cara, esse cara é diferente, esse cara fez por merecer, essa mulher aqui, ela pagou o preço. Se você não admirar elas, você vai repelir a riqueza para sua vida. Já as pessoas de mentalidade pobre, elas guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Então, imagina, você olha uma pessoa que é rica, um amigo seu que ficou rico, e você fala assim, quem é esse cara aí? Na escola, ele não estudava tanto, na escola ele só fazia coisa errada, agora virou rico, ficou se achando, né? É isso que as pessoas de onde eu vim falam, né? Pô, o cara tá se achando. Mas esse cara tem um mérito. E se você não reconhecer esse mérito, se você não admirar essa pessoa por esse mérito dela, o que é que você faz? Como eu já te falei, automaticamente você coloca para longe aquilo que fez aquela pessoa conquistar a riqueza dela, a prosperidade dela, e consequentemente você bota para longe de você. Então é importante você entender isso. Ou você admira as pessoas bem-sucedidas, ou o sucesso ele vai para longe de você. Essa é bacana, Arquivo de Riqueza número 7, e eu já vi acontecer, cara, eu vejo acontecer, na verdade, frequentemente nos ambientes que eu frequento. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, ou seja, você não está ganhando tanto dinheiro assim, não está fazendo tanto dinheiro assim, você está ali buscando a sua prosperidade, e você tem que se aproximar de gente que já está prosperando. Por mais que seja difícil você entrar naquele ambiente e se conectar com aquelas pessoas, você tem que fazer seu máximo para estar perto delas. Ou pelo menos estar escutando elas e estar absorvendo o que elas estão falando. Já as pessoas de mentalidade pobre buscam indivíduos negativos, fracassados. Por quê? Sabe o que acontece, Vini? Quando você está fracassando, tu quer se juntar com quem está fracassando. Porque o cara está reclamando da mesma coisa que você está. E aí você fica mais amigo de quem tem algo em comum com você. Então você tem que prestar muita atenção, porque se você está fracassando, a nossa tendência como ser humano é se juntar a quem está fracassando também, porque tem algo em comum, como eu já falei. Então na hora que você está fracassando, o que você tem que fazer? Você tem que buscar pessoas que estão vencendo. Por mais difícil que seja estar ao lado delas, porque você vai ser confrontado. As pessoas vão te falar umas verdades. Vão falar assim, pô, mas tu quer vencer e tu é preguiçoso. Tu quer vencer e você não tem comprometimento. Pô, você quer fazer mais grana e você não quer estudar. Você não quer trabalhar um pouco mais. Você não quer fazer uma hora extra. Aí você vai ser confrontado. E nessa hora você vai ter que escolher. Eu quero ser confrontado por quem tá tendo sucesso, ou eu quero me abraçar, né, e ter o mesmo discurso e fazer amizade com quem está tendo fracasso. Porque é mais fácil. A nossa mente ela vai sempre buscar as pessoas que mais se assemelham a gente. Se você está fracassando, provavelmente você está negativo, está com coisas negativas, está reclamando, está olhando ali para o que está dando errado, você vai se juntar com as pessoas que estão do mesmo jeito que você. E aí, meu amigo, tem gente que passa a vida inteira assim, e aí vai se aliando com pessoas fracassadas. E aí não tem como você se aliar com gente fracassada que é negativa e você fazer o oposto. É praticamente uma força contrária. Então não adianta você trabalhar pra caramba, mas ao lado de pessoa que está fracassando. Então muito cuidado com isso aí e escolha muito bem com quem você vai andar para ir buscar o teu sucesso. Pessoal, a gente resolveu dividir esse vídeo em duas partes. Essa foi a primeira parte, você viu como o livro é dividido. Como eu falei para vocês, a primeira parte do livro é dividido ali, ele fala sobre as crenças que a gente vai construindo ao longo da nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude. E a segunda parte do livro são os arquivos de riqueza. Eu caminhei com você do 1 ao 7. E no próximo vídeo eu vou caminhar com você do 8 ao 17. Então fica ligado que assim que for postado, você vai poder usufruir aí de todo o conteúdo que está sendo compartilhado com você, tá bom? Então, se você esqueceu, deixa a tua curtida, se inscreve no canal
e ative as notificações para me ajudar e ajudar você a ter cada vez mais conteúdo relevante aqui nesse canal.